As condições de contratação podem variar de empresa para empresa, dependendo das suas necessidades e objetivos, e por isso é importante que tanto os empregadores como os colaboradores conheçam os diferentes tipos de contrato de trabalho que existem. E neste vídeo venho falar então das diferenças que existem entre cada um deles. Fique desse lado. Segundo o Código de Trabalho, um contrato de trabalho é um acordo feito entre um trabalhador e uma entidade patronal, em que o primeiro se compromete a exercer uma determinada atividade ou a prestar um determinado serviço sob autoridade e numa organização definida pelo segundo, a troco, claro, de uma retribuição que normalmente é mensal. E este acordo pode então ser estabelecido de diferentes formas. Eis as mais comuns. Contrato de trabalho a termo certo. Este é um dos mais comuns e um dos que mais se pratica em Portugal e, tal como o nome indica, tem uma data de início e uma data de fim. Normalmente as empresas optam por este tipo de contrato quando têm alguma necessidade ou um projeto específico que sejam temporários. Assim que o contrato termina, a relação empresa-colaborador acaba, a não ser que o contrato seja renovado ou que o colaborador seja efetivado, passando então para um contrato de trabalho sem termo. Aqui não existe uma data de fim, o que significa que a duração do contrato não é pré-definida e normalmente é através deste acordo que são feitas as contratações efetivas. Geralmente as empresas oferecem este tipo de contrato quando o colaborador já está há algum tempo na organização. Ainda não é muito comum, mas começam a haver já algumas empresas que oferecem este tipo de acordo assim que o colaborador entra na empresa. Contrato de trabalho a termo incerto. Este aqui é muito parecido com o contrato de trabalho a termo certo. A diferença é que, em vez de se saber exatamente qual é a data de fim, tem-se apenas uma estimativa de mais ou menos quanto tempo é que o contrato irá durar. Estes contratos não necessitam de renovação e podem durar até 4 anos. As empresas optam por este tipo de contrato quando precisam, por exemplo, de alguém para trabalhar num determinado projeto que não sabem quanto tempo irá durar, ou então para substituir alguém que está doente e que não tem data certa para voltar ao trabalho. Contrato de curta duração. Este tipo de acordo é usado sobretudo para preencher vagas em atividades que são mais esporádicas, como eventos, congressos, ou até determinadas colheitas agrícolas que só acontecem numa determinada altura do ano. Nesta categoria, o contrato não pode durar mais de 35 dias e não pode ultrapassar os 70 dias de vínculo no ano com o mesmo empregador. Contrato de muito pouca duração. Este aqui é extremamente parecido com o anterior, mas é usado para atividades que são ainda mais curtas, uma vez que não pode ultrapassar os 15 dias de duração. Contrato de promessa de trabalho. Este é utilizado sobretudo para trabalhadores estrangeiros que precisam de solicitar vistos para trabalhar em Portugal. Neste caso é um documento extremamente importante para que o colaborador consiga ter toda a documentação necessária para conseguir entrar no país. Após um período determinado entre a empresa e o colaborador, este tipo de contrato passa para outro tipo de contratação. Contrato de trabalho a tempo parcial. Este aqui é um dos mais utilizados em Portugal também, principalmente nas áreas da restauração, do comércio ou da indústria. É mais conhecido por part-time. Este contrato é então estabelecido quando o objetivo é o funcionário ter uma carga horária inferior à exigida por lei, as 40 horas semanais. Neste caso, a carga horária pode ser de no máximo 75% dessas 40 horas semanais, podendo o funcionário trabalhar menos horas por dia ou então menos dias por semana. Contrato de trabalho com pluralidade de empregadores. Este é estabelecido para que uma pessoa possa trabalhar ao mesmo tempo em diferentes empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial. Contrato pré-reforma. Para trabalhadores com 55 ou mais anos, aplica-se o contrato de pré-reforma, em que o objetivo é o colaborador trabalhar menos horas, mas manter a totalidade do salário. Contrato de prestação de serviços. O contrato de prestação de serviços é aquele que normalmente é celebrado entre um trabalhador independente e uma empresa. Segundo o Código Civil, é aquele em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra um determinado resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem retribuição. As empresas recorrem muito a este tipo de contrato quando querem evitar custos inerentes à contratação de um novo colaborador, como a segurança social, por exemplo. Ao contrário dos restantes tipos de contrato, aqui a relação é de igualdade, ou seja, nem o colaborador nem a empresa estão acima um do outro. Aqui o acordo é simples, no fundo, uma das partes compromete-se a remunerar a outra em troca de um serviço prestado e geralmente o prestador no final emite o chamado recibo verde, que é uma espécie de fatura pelo serviço prestado. Estágios. Um contrato de estágio deve formalizar os termos, os direitos e os deveres tanto da entidade empregadora como do estagiário. Este contrato pode ser celebrado para os seguintes tipos de estágio: estágios curriculares,
estágios profissionais extracurriculares comparticipados pelo Estado, estágios cuja realização seja obrigatória para o acesso a uma determinada carreira ou categoria e estágios que correspondam a trabalho independente. Os termos ou a duração do contrato podem variar dependendo da empresa ou do tipo de estágio. Ainda assim, não pode ultrapassar os 12 meses de duração, a não ser que seja um estágio obrigatório para se adquirir uma determinada habilidade para se poder exercer uma determinada profissão. Nesse caso, poderá estender-se até 18 meses. Quais são os tipos de contrato de trabalho que se costumam aplicar na sua empresa? Conte-nos tudo nos comentários abaixo e se ainda não o fez, aproveite para subscrever o canal da Factorial para ficar a par de todos os novos conteúdos que forem saindo por aqui. Aproveite ainda para nos seguir no Instagram e para se juntar ao nosso canal de Telegram, onde poderá ter acesso a notícias, conteúdos exclusivos, freebies e muito mais. Deixo todos os links na descrição abaixo. Obrigado e até breve.